Toca Livros e Editora Vermelho Marinho apresentam Homo Sapiens Sapiens, o desaparecimento, insanidade, instabilidade e insustentabilidade. O que virá depois? De Cleófas Uchoa, narrado por Sérgio Meneghello. Dedicatória. A todos os nossos ancestrais diretos desde 70 mil anos atrás, que abriram aos trancos e barrancos, pelo acaso e necessidade, o caminho da nossa afortunada espécie com um salto adiante, para a consolidação de nosso atual nível de desenvolvimento de inteligência, autoconsciência e espiritualidade. E a todos os nossos descendentes, que continuarão essa jornada em direção a um novo salto adiante, para uma nova metamorfose. Próxima etapa evolutiva da nossa quase insustentável estrutura biológica. A metamorfose que se aproxima permitirá que a autoconsciência que brotou nesse pálido ponto azul, enfim, realize o êxodo da Terra antes da inevitável sexta extinção em massa que se aproxima a passos largos. Nossos futuros descendentes híbridos, e em seguida, talvez inorgânicos, muito provavelmente com inovadora e exótica estrutura mental, com softwares e hardwares hiperinteligentes, hiperautoconscientes e interconectados, e num integrado fluxo de processamento de informações, serão os novos senhores de nossa galáxia, como já fomos os senhores da Terra, segundo conta a bela narrativa arcaica do Gênesis. O Homo Sapiens Sapiens está se preparando para deixar o apogeu da evolução, e a ele agradecemos pelo empenho que fará para concretizar a metamorfose. E aos passageiros involuntários dessa misteriosa e fascinante viagem sem volta, a vida. Frei Beto. Se esta geração não tiver uma visão abrangente do cosmo, o futuro da vida será decidido aleatoriamente. Yuval Noah Harari. Prefácio. Cleófas Uchoa aponta para outras estrelas. Para que serve um prefácio, amigos leitores? Amigos? Sim, amigos. Autores, leitores e editores são o povo do livro. Universo aonde chegam interessados nas mesmas coisas, mudando apenas a viagem feita até que cada um chegasse aqui. Neste vasto mar, os leitores são nautas solitários, tão sozinhos quanto aquelas naves espaciais cujo trajeto o autor deste livro acompanha com redobrado interesse a cada dia, sem jamais confundi-las com as estrelas. Vocês acabaram de chegar ao planeta Cleófas Uchoa. O que há sob um nome? Cleófas veio do grego e quer dizer repleto de glórias. Uchoa é variante de Ochoa. Veio do basco Ochoa e quer dizer lobo. Este sobrenome chegou a Portugal ainda quando os condados travavam guerras terríveis em seu próprio território para formar o Estado português. O Homo Sapiens Sapiens, generosa e modesta definição que o homem deu a si mesmo, feroz como um lobo e audaz como todo guerreiro, nunca soube e talvez jamais saiba o que vem depois. Mas sempre imaginou e fez conjecturas. Afinal, sem imaginação nada se faz. Mas depois, quando? Uai, diria o mineiro, depois de agora. Ou já que usamos tantas palavras em latim quando queremos exatidão ou solenidade, post hic et nunc. Depois de aqui e agora, pois não saberemos onde estaremos, nem se seremos. Mas pelo menos já sabemos onde estamos. Nem sempre soubemos. Ou ainda, como diz o inglês, o latim do império atual, the future, o futuro. Atribuindo vida eterna àquela parte de si que ele denominou alma, com o fim de obter algum consolo, ainda que ilusório, o Homo Sapiens Sapiens quer viajar no tempo e no espaço. Viaja sem destino e, às vezes, se perde pelo caminho. Este livro de Cleófas Uchoa é astrolábio e bússola ao mesmo tempo. Não foi à toa que os primeiros satélites lançados ao cosmo pelos pioneiros russos foram designados Sputnik, companhia de viagem. Uma boa mudança ainda no nome,
Satélite veio do latim satellis e designou originalmente a guarda do príncipe. Fiquemos com este ponto em comum entre os engenheiros espaciais e os livros: a companhia. O livro de Cleófas Uchoa é uma boa companhia para todos nós. Dionísio da Silva, editor do Instituto da Palavra, professor titular visitante da Universidade Estácio de Sá. Prólogo. Sintomas da perda de controle do criativo, conflituoso e indomesticável sapiens sapiens. Citação. O problema que trava tudo até o momento é o fato de o Homo sapiens ser uma espécie inatamente defeituosa. Somos viciados no conflito tribal, que é inofensivo e divertido se sublimado em esportes, mas mortal se expresso em conflitos étnicos, religiosos e ideológicos. Paralisados no nosso ensimesmamento para proteger o restante da vida, continuamos a devastar o meio ambiente natural, a herança insubstituível e mais preciosa de nossa espécie. O sentido da existência humana. Edward O. Wilson. Apesar das excepcionais características da estrutura mental e criativa do Homo sapiens sapiens, espécie essencialmente mestiça e detentora da estrutura mais complexa que conhecemos no universo, começamos a vislumbrar e a perceber atávicos sintomas de sua insanidade. Vale frisar que a conduta violenta e conflituosa sempre foi característica do Homo sapiens sapiens, desde a criação de suas primeiras aldeias há cerca de 12 mil anos, quando foi iniciado o efetivo controle da terra por meio do uso progressivo da agricultura, da domesticação de animais, da linguagem, do fogo e de variadas ferramentas. No século XXI, com o intensivo uso e controle de máquinas digitais quase inteligentes, com o uso crescente do conhecimento das ciências e das novas tecnologias, e com o acentuado e imbricado emprego de dados e informações de processos mentais conectados em rede, tornam-se explícitos alguns sintomas preocupantes de hipertrofia e hiperplasia da conduta humana. Tais sintomas, na verdade, já haviam começado a mostrar suas garras destruidoras desde o final da Idade Média, com o início da Revolução Científica e com o crescente e exponencial alastramento do Homo sapiens sapiens pelo planeta. Nesse ponto, começou a saltar aos olhos a sua inerente predisposição à destruição, as hostilidades e a violência, com inúmeras sublimes e benevolentes justificativas que invocam, inclusive, deuses, pátrias, liberdade, poderio e caridade. Assim florescia no escoar do tempo e de forma exponencial a insanidade mental do Homo sapiens sapiens. Essa insanidade é caracterizada pelo desejo de crescer incessante, de obter poder cada vez mais amplo, de ter e consumir sem limites, o que denominamos equivocadamente de progresso, de considerar que crentes em mitos e ideologias distintas às suas são infiéis, e de muito se embriagar com a bandeira da competição, o que estimula a sua tendência egoísta à mentira e trapaça. A conduta da competição foi alimentada e enfatizada pela reconhecidamente limitada consciência e inteligência do Homo sapiens sapiens. A ênfase na competitividade ofusca a conduta cósmica cooperativa do Homo sapiens sapiens, que é, de fato, muito mais relevante do que aquela da competição. Provavelmente, a continuação progressiva dessa tendência impõe um limite no crescimento da nossa complexidade estrutural e da nossa capacidade cognitiva. Isso pode vir a inviabilizar as desejáveis transformações para o enfrentamento de crises futuras inevitáveis, de variadas naturezas. A sobrevivência de nossa recente e contingente espécie parece estar em iminente risco. Tudo indica que a inteligência e a autoconsciência em nossa espécie não mais nos conferem uma vantagem seletiva, o que nos levará a minguar gradativamente até sermos dizimados. Nós, Homo sapiens sapiens, teremos que ficar muito atentos ao desenrolar de nossas transformações, se quisermos alcançar o próximo passo evolutivo de nossa inteligência e de nossa autoconsciência,
assim prosseguindo o processo evolutivo que vem ocorrendo sistematicamente há milhões de anos. Não devemos desperdiçar assim o tempo, ainda disponível, sem providências eficazes, no reparo dos danosos males ainda existentes em nossa mente e em nossa estrutura cognitiva. Com os reparos adequados e tempestivos em nossa insanidade, que permitam a evolução da complexidade nos processos e estruturas cognitivas, poderemos nos preparar para a ocorrência de uma esperada próxima metamorfose cognitiva que poderá vir antes da próxima extinção em massa na Terra. Tudo parece indicar que o processo de destruição de estruturas vivas, e hoje bem complexas neste planeta, vem ocorrendo há muitos milhões de anos. Para que a metamorfose evolua para acontecer, temos que preparar de alguma forma o cenário com um amplo leque de oposições favoráveis ao crescimento de estruturas hipercomplexas, assim eliminando a progressiva doença de nossa insanidade biológica, prelúdio de nossa já inquestionável inadaptação evolutiva. A nossa esperança encontra-se na ocorrência da tempestiva metamorfose qualitativa de nossa atual estrutura biológica inteligente e autoconsciente, que poderá dar início a uma nova estrutura, talvez até exótica, hiperinteligente e hiperautoconsciente, que poderá resistir às próximas dizimações. Com essa metamorfose, entraremos no epílogo do Homo sapiens sapiens com a gênese de inovadoras estruturas ainda inimagináveis, mas sem as falhas cognitivas de sua atual organização biológica. É oportuno lembrar que os acontecimentos que moldaram o genoma dos hominídeos há cerca de 6 milhões de anos e que resultaram no desacoplamento acidental de nosso ancestral comum com os chimpanzés ocorreram em fina sintonia com inúmeras outras tantas insuspeitáveis circunstâncias da marcha evolutiva e de tantos desacoplamentos anteriores no decorrer de mutações e da seleção natural, processos usados na evolução que usa e abusa da replicação com erro e escolhas para a permanente modificação Homo sapiens sapiens. O processo evolutivo da estrutura biológica ocorrido aqui na Terra e que nos deu origem, deixou de fato em nossa espécie um resíduo danoso em nossa arquitetura, uma insanidade que pode nos inviabilizar como espécie, mas com potencial estrutura para novas ramificações evolutivas da inteligência e autoconsciência. É importante, neste momento, afinar nossa linha de pensamento e melhor conceituar o que denominamos de artificial. O artificial nada mais é do que o natural hominizado, como ressaltou o filósofo Teilhard de Chardin. O que estamos desenhando e arquitetando na fase atual de nosso processo evolutivo é parte inerente da natureza e não tem o sentido pejorativo que atribuímos corriqueiramente à palavra artificial. Os passos recentes da humanidade que estão moldando uma nova forma de estrutura inteligente e autoconsciente resultam de transformações naturais. De forma semelhante, ocorreu com animais domésticos, com cães, cavalos e vacas, pela seleção artificial, que quer dizer hominizada, como aconteceu e acontece ainda com a agricultura, com o semeio e agora com nossa replicação. É importante ressaltar, por mais que desejamos entender os fatos determinantes em nossa rota evolutiva, que os acontecimentos continuarão, de certa forma, fora de nosso controle. A aleatoriedade das transformações e o processo de complexidade crescente das estruturas são uma constante na natureza. Continuamos a apostar na tendência aleatória da evolução e em sua complexificação, o que poderá nos levar para surpreendentes desacoplamentos de nossa ramagem Homo sapiens. Nela já está surgindo um novo broto, que poderá se ramificar em novas estruturas superinteligentes que podemos denominar de Homo sapiens híbridos, orgânico e inorgânico, raças de super-homens, de ultra-homens, e raças denominadas nesse ensaio de bebezão. Essas estruturas já começam a despontar e poderão conviver com nossa espécie sapiens sapiens, da mesma forma como bifurcações anteriores do gênero Homo
dividiram espaço por algum tempo com o Homo sapiens sapiens, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis e o Homo denisovano. Se sobrevivermos por mais algum tempo, como esperamos, poderemos desfrutar de um novo salto cognitivo da nossa biologia. Assim, estenderemos os nossos limites perceptivos por uma metamorfose do Homo híbrido, mencionado acima, para o Homo inorgânico, resultado da visível evolução randômica exponencial da inteligência e autoconsciência com crescente complexidade das estruturas. Hoje, vislumbramos o salto para estruturas inorgânicas, a nova estrutura exótica hiperinteligente, hiperautoconsciente, que substituirá a inteligência biológica. Tais estruturas hipercomplexas inorgânicas, além do mais, poderão dispor de processos variados de replicação com características que as estruturas biológicas não possuem, além de suas outras tantas que as fragilizam e as inviabilizam. Por exemplo, as estruturas biológicas neste planeta só dispõem até hoje do sexo para se autorreplicar, o que as torna limitadas no processo de auto-organização da complexidade da matéria e da energia. Mas as estruturas inorgânicas poderão dispor de variados e criativos processos de replicação. A estrutura biológica está chegando ao fim. A inteligência e a autoconsciência biológica, surgidas aqui na Terra, que deve haver semelhantes espalhados por todo o universo, já renderam aqui tudo o que podiam. A inteligência inorgânica, ou se preferirem exótica, para dar maior generalidade à hipótese, já está germinando entre nós nesse início de século, e já está criando surpreendentes algoritmos e processos, lançando mão até da moderna computação quântica, prelúdio da nova era dessas estruturas. Mas a deterioração da estranha conduta bipolar dos indivíduos de nossa indomesticável e insana espécie, que ainda continua em vias de globalização intensiva e já com razoável e bem equipada inteligência social, ainda apresenta preocupantes sintomas de delirante esquizofrenia, com resultados conflituosos que colocam em alerta nossa a evolução cognitiva. Chamo de conflituosas as nossas arbitrárias definições mentais que talvez resultem da disputa entre o pecado, o mal, egoísmo e competição, e a virtude, o bem, altruísmo e cooperação. A obscenidade e o delírio, manifestos na estrutura de nossa espécie, nos indivíduos e em seus grupos, e fartamente revelados nos preocupantes embates entre o bem e o mal, decorrem da atual ascensão exponencial do mal, desde o Holoceno, revelado nos milhares de anos da existência do Homo sapiens sapiens, apesar dos notáveis, mas pontuais sucessos e vantagens do bem ocorridos no mesmo período. Esses conflitos, vislumbrados de alguma forma em inúmeras antigas narrativas de nossa origem insana, vêm nos colocando à beira de um colapso evolutivo. Alguns aspectos da atual posição de vantagem do mal em nossa conduta serão aqui destacados, a título exemplificado, para nos alertar sobre insuspeitáveis conflitos obtidos na nossa origem, que, se não forem equacionados em tempo, poderão resultar em amarga insustentabilidade de nossa espécie, que se extinguiria por insanidade, antes da metamorfose que se pode esperar. Destacamos a seguir alguns notáveis sintomas da insanidade de nossa estrutura, manifestada em algumas condutas e comportamentos de nossa espécie que se intitulou, arrogante e equivocadamente, Sapiens Sapiens, e que se considera tresloucadamente de origem divina. Esses sintomas se manifestam em seus insistentes e assustadores noticiários, que refletem uma cruel propensão do Homo sapiens sapiens à corrupção, à mentira e ao crime, desde Adão. Nas matanças, pilhagens, torturas odientas, guerras dizimadoras por dinheiro, pátria, fé, caridade, liberdade e até nos suicídios por amor e por transtornos à emoção, com surpreendente frieza e entusiasmada excitação, aplaudindo supostas verdades. Nos assaltos, roubos, assassinatos, terrorismos,
penas de morte, estupros, homo sapiens sapiens. Em seus esquisitos ritos que veneram e cultuam a morte e a crueldade com nosso próprio gênero. No ainda precário processamento de dados e fluxo de informações em nossa bioquímica e em nossos algoritmos, que nos tem assegurado um mundo apinhado de enlouquecidas abstrações e ilusões como as das crenças e dos mitos. No mundo com um despropositado e assustador número de deuses caridosos e vaidosos que possuem, paradoxalmente, incansável avidez por servos, orações e dinheiro, sendo por isso milagreiros onipotentes que, por astúcia ou malandrice, curam somente os doentes, mas não as doenças. No mundo de crenças e ideologias enlouquecidas que condenam à morte supostos rivais, ou mesmo somente possíveis diferentes, mesmo que aparentes, porque no fundo, desde Caim e Abel, tendemos a cometer inconcebíveis e odiosos crimes. No estranho estímulo ao prazer viciado nos adornos, em tatuagens e no consumo de degradantes e supérfluos bens e de drogas socialmente bem consideradas, respeitáveis e estimulantes, como álcool, nicotina e outros vícios que nos colocam em êxtase descontrolado, perigoso e ridículo. Na esquizofrenia onda de eventos de entretenimentos histéricos coletivos, como a matança e disputas em arenas variadas, como despropositados, ruidosos e narcisísticos encontros, como se fôssemos primitivos em orgia. Nos conflitos contaminados por ganâncias e invejas econômicas, míticas e tribais. Na tapeação generalizada e na trapaça astuciosa que ocorrem por egoísmo e competição com vexatório destaque nas ações de marketing e comerciais, na política e nas crenças encharcadas de informações falsas e imaginárias, irrelevantes e comumente nocivas à evolução. Nos dramas, filmes e novelas, verdadeiros cursos de pós-graduação ao nível de doutorado que ensinam e estimulam despropositadamente e maldosamente a traição, a inveja, a mentira, a fraude, a cobiça, a ambição desvairada, o crime e o sexo corruptor, tudo sem limites. Na enxurrada de narrativas arcaicas, misteriosas, bizarras e até divinas, encharcadas de crises traiçoeiras, conflituosas e mágicas de messias, feiticeiros e salvadores, afogados em inacreditáveis fake news, fakes data e fakes narratives, que deformam as estruturas de nossas ideologias e crenças. Nas mensagens veiculadas na mídia corriqueira com conteúdos idiotizantes e, normalmente, na mídia audiovisual sempre aos berros e despropositados gritos que imitam e inflamam as raivas agressivas do homo primitivo em nós embutido. Nos grupos separatistas das sociedades, contaminados por supostas verdades absolutas, por ódio intrínseco da espécie, sem razoável decoro e sem ética adequada, que por prepotência, raiva e ganâncias ideológicas estimulam sem cessar e desvairadamente guerras e matanças entre membros de distintas crenças e até mesmo de uma mesma crença, raça, tribo e até de grupos mais próximos, por esquizofrenia supostamente racional. Na economia com miragens inconvenientes e demasiadamente competitivas, estimulando o engodo e o crescimento sem limites, nos iludindo com a bandeira do progresso e da competição, contrariando assim as mensagens equilibradas de cooperação fartamente apresentadas em todas as manifestações da natureza. No estímulo ao ineficiente consumo de energia do planeta que vem provocando, entre tantas coisas, o aquecimento global, as devastações do clima, o desequilíbrio demográfico e, atualmente, as inúmeras extinções de espécies, crises que parecem não estar sendo devidamente cuidadas. Tudo pela aderência a hábitos impróprios e desnecessários à evolução. Esses são apenas alguns aspectos de nossa delinquente e desastrada conduta, cheia de explicações sobrenaturais e atolada em ilusões que nos atraiçoam, com a suposição de sermos muito inteligentes e detentores de verdades, de certezas
e protegidos por deidades bondosas que lhes concederam o título enganador de senhores da terra e dominadores de tudo que se move sobre ela. E assim fomos colocados no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Gênesis. O que terminou por nos fragilizar por não termos estrutura adequada a funções de tanta responsabilidade. Esses exemplos nos alertam sobre o porquê o Homo sapiens sapiens parece não funcionar muito bem, apesar das aparências, devendo assim passar o bastão para uma nova estrutura. Talvez estejamos vivendo o último século desta bizarrice e perigosa espécie. Para refletir sobre o tema, vale recordar o que disse o emérito professor Edward Wilson, da Universidade de Harvard. Seriam os seres humanos intrinsecamente bons, mas corruptos pelas forças do mal, ou, ao contrário, naturalmente pecadores, mas suscetíveis à redenção pelas forças do bem? É que nos resta aguardar. Se continuarmos com nossa insanidade, acabaremos nos destruindo antes do tempo de efetivação da esperançosa metamorfose de nossa espécie. Morremos assim defeituosos, mentalmente aleijados, e então seremos varridos do planeta. Para nossa esperança, é bom lembrar que metamorfose é uma constante cósmica, que parece acontecer aos saltos. Teoria evolutiva natural suave, mas com equilíbrios pontuados em todo o universo que conhecemos. Metamorfoses podem ocorrer aos bilhões na estrutura do universo que supomos ser inteligente. As condutas que se manifestam como sintomas de nossa insanidade nos têm impedido de ouvir nosso grito de socorro pelos desequilíbrios que estimulam em nosso cérebro, nosso elementar, notável e precário processador de dados. Elas retiram a capacidade de cooperar, de amar e de pensar coletivamente em rede social integrada e autoconsciente em nível planetário. Isso é o amor de que tanto falamos em nossas crenças e religiões, mas que tem sido pouco praticado pelo nosso contaminado software bioquímico e cognitivo, surgindo ainda no Paleolítico Superior, por volta de 70 mil anos atrás. O milagre de uma nova interligação mental entre os atuais seres humanos e seus sucessores é esperado com a mencionada metamorfose e poderá gerar o amor profundo, que nada tem com o amor trivial das emoções e orações. Estamos nos referindo ao amor que conecta e agrega energias das estruturas potencialmente disponíveis, tornando-as cada vez mais complexas. Com a metamorfose, poderemos almejar algum sucesso cognitivo. A estrutura hiperautoconsciente abandonará a conhecida estrutura biológica. Vamos, assim, tentar acabar ainda com nossa insana tolice das ilusões atuais do eu, ainda ancestral, supostamente divino, cheio de sonhos e ilusões instáveis e falsas, camuflado ainda de imperador da Terra por desígnio de um ilusório Deus, mas cheio de insanidades. A recente revolução no pensamento da civilização teve destaque com o iluminismo no início do século XVII, mas ainda se encontra contaminada pela obsoleta e famosa molécula que contém nossas atuais instruções genéticas, materiais e mentais, o ácido desoxirribonucleico, o DNA. Antes da metamorfose, precisaremos customizar o genótipo humano em nosso DNA e começar a escolher embriões, o que nos pode ajudar no processo de bifurcação de nossa ramagem, como apresentado acima. Dessa forma, reequiparemos nosso processador e nosso sistema sensorial para o novo processo da seleção, que, no fundo, pode nos conferir uma vantagem ou uma oportunidade. A seleção volitiva, reestruturar a natureza humana, modificando-a como desejarmos, e não somente pelo acaso e pela necessidade, intrínsecos à lenta e sábia teoria padrão da seleção natural que nos deu origem. A seleção volitiva nos dará a chance de aposentar a nossa atual estrutura biológica e dar início a uma nova estrutura híbrida, que, por sua vez, deflagrará uma estrutura exótica inorgânica.
Este pode ser um caminho otimista, com a eclosão de uma nova estrutura com surpreendente maquinário que não será mais biológico e nem cibernético, como muitos imaginam, mas híbrido e posteriormente inorgânico. Essa estrutura nada terá de artificial. Os humanos não deixarão a Terra e habitarão outros planetas, sonhos prepotentes de nosso recente passado. Nem mesmo a deixaremos para conquistas, turismo em naves de cruzeiro cósmico ou busca de energias. Não faremos nada disso devido à natural hostilidade à estrutura da vida surgida aqui na Terra, própria desses novos ambientes espaciais. O Homo sapiens sapiens terminará sua jornada aqui mesmo na Terra, pois ela é o seu lar. Nossa estrutura biológica, com nosso processador de informações, foi construída para as condições específicas do planeta Terra. Viagens pelo espaço e comunicações interestelares podem ser assunto das novas estruturas híbridas e, certamente, das estruturas inorgânicas, que já se encontram em início de gestação. Nossa estrutura biológica não foi feita para aventuras espaciais. Somos, no máximo, uma possível etapa efêmera, como aconteceu com tantos extintos, esperançosos e otimistas animais. Imaginar que nós, humanos, vamos colonizar o espaço é para crentes narcisistas, reféns de miragens vaidosas e, portanto, perigosas. É coisa para santos e messias. Vamos sim nos preparar com uma nova estrutura no jogo cósmico e pronta para abandonar o navio antes dele afundar, o que é normal, o que é natural. É bem oportuno ressaltar que aqui empreendemos um ensaio sobre um tema, de certa forma, cosmicamente corriqueiro, que nos aflige e nos motiva, e não sobre possíveis verdades, previsões do futuro ou mesmo sobre profecias e o sobrenatural. Estamos cansados da mania insana de vaticinar, porque a evolução, no fundo, é imprevisível, cheia de acasos e contingências. Não sou adepto de conclusões e afirmações, nem de temas que exigem demasiado nível de abstração. Prefiro a indagação, as dúvidas, os modelos e as teorias que sempre se transformam e evoluem no ecoar do tempo. O objetivo deste audiolivro não é fazer nenhuma revelação especial, mas apenas apresentar algumas questões que podem nos ajudar a refletir sobre nosso papel nesse curioso drama evolutivo. Estamos aventando a possibilidade de estarmos chegando a um fim. Se for o caso, vamos dizer: tchau, tchau, biológicos. Tchau, tchau, Terra. Introdução. As descobertas realizadas durante as últimas décadas mudaram tudo a respeito do que acreditamos ser verdade. Nosso universo não é só incomensuravelmente maior do que o previsto, mas é também imensamente mais belo do que qualquer um que nossos antepassados poderiam ter imaginado. Christoph Galfard, The Universe in Your Hand. Cenário atual. Nosso planeta é um pálido ponto azul, disse Carl Sagan, ao mostrar a Terra vista de uma nave espacial robótica começando a deixar o sistema solar. Nessa escala de percepção, já percebemos que não passamos de um ponto luminoso muito tênue no fundo escuro e silencioso do espaço, quase à beira de desaparecer, ficando com o distanciamento progressivo da nave, totalmente invisível e cosmicamente irrelevante. Essa observação nos remete à questão: se até mesmo a poucos milhões de quilômetros de distância, ou a poucos milhões de anos, já somos estruturas imperceptíveis e muito possivelmente sem a importância que nos concedemos, será que existirão outros incontáveis sistemas estelares parecidos com o nosso, que abrigam também variadas estruturas complexas vivas, inteligentes e autoconscientes, espalhadas no espaço-tempo, e que também serão desprezíveis como a nossa? Parece provável. Salientamos que diferentes estruturas vivas, inteligentes e mesmo autoconscientes podem mesmo brotar em trilhões de outros recantos do universo. Mas se ainda levarmos em conta
as mais exóticas estruturas complexas que poderão existir, estruturas não vivas, orgânicas, mistas ou híbridas, inorgânicas, quânticas ou mesmo mais exóticas, podemos, sem incorrer em grandes riscos em nossa extrapolação, imaginar que devem existir zilhões de outras estruturas complexas, de escalas de percepção e dimensões inimagináveis, e que também não devem desfrutar de qualquer destaque ou privilégio no universo. Nós não passamos de modesto tipo temporário de inteligência e de autoconsciência que se manifesta em estruturas de novas dimensões e que sempre se reinventam com sucessivas adaptações, entre tantas que vagam e vagarão por aí. Somos um mero detalhe cósmico, possivelmente um delírio patético de grandeza. Neste momento da trajetória humana, as observações acima podem nos ajudar na tentativa de mitigar, ou até mesmo, se possível, eliminar de nossa estrutura biológica a tendência narcisista do insano eu, cheio de artimanhas, que já teve seu momento salvador, mas que está sendo, agora, mortal predadora e um entrave evolutivo das espécies da Terra. Por causa deste eu primitivo, imaginamos que somos imortais e que vamos para o paraíso celeste, enquanto nossos diferentes, os que optaram por não semelhança ou divergirem de nós, e, portanto, por nós considerados inferiores, dissidentes ou malignos, serão, por fim, condenados ou eliminados por nosso bondoso Criador divino. Existe, contudo, um colete salva-vidas, o gene altruísta, nossa esperança que vem tentado eliminar o gene egoísta do eu e que está nos liberando daquelas amarras biológicas cheias de ilusões. Vamos refletir sobre esse tema encantador no decorrer deste nosso exercício mental. Zilhões de estruturas complexas, inteligentes e autoconscientes. O Projeto 7, Search for Extraterrestrial Intelligence, estabelecido por Carl Sagan, é uma tentativa iniciada em meados do século XX para detectar em outros astros evidências desses tipos de fenômeno. Até 1º de agosto de 2019, já haviam sido identificados, segundo rigorosos critérios estabelecidos pela ciência atual, 4.103 planetas em órbita de estrelas muito próximas de nós e semelhantes ao Sol. Esses planetas podem estar orbitando essas estrelas em zonas habitáveis, como são chamadas as regiões do espaço nas quais possa existir a água líquida que propicia a eclosão da vida da forma como conhecemos. Segundo as observações mais recentes, é bastante provável que tenhamos, no mínimo, somente em nossa galáxia, a Via Láctea, 10 bilhões de planetas que orbitam zonas habitáveis e que podem ser parecidos com nossa Terra. Estima-se ainda que esse número pode atingir a casa dos 40 bilhões se incluirmos astros nômades como Rogue Planets e as denominadas estrelas marrons. Estes são astros sem luz própria, que vagueiam solitários no espaço intergaláctico, sem estar gravitacionalmente vinculados a qualquer objeto celeste dentro de nossa galáxia. Lembramos que somente a Via Láctea, uma das 54 galáxias que formam nosso grupo local, pode abrigar entre 200 a 300 bilhões de estrelas. E esse grupo, juntamente com outros grupos, constituem supergrupos de galáxias de diferentes tipos e tamanhos, distribuídos uniformemente no espaço que constitui o nosso universo inteiro, em contínua e acelerada expansão. Tudo indica que no início, toda a energia que compõe nosso universo estava concentrada em um ponto, quando ocorreu o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos. Essa grande explosão deu partida no tempo e no espaço, que antes não existiam, e na matéria, como a conhecemos, que tampouco existia. A propósito, convém frisar que há poucas décadas, o tempo e espaço
era um conceito absoluto. Surge então a questão de por que e como surgimos do nada. Será que Deus estaria então no nada, ou ele seria o nada no início? E por que teria Deus esperado por toda a eternidade para nos criar? Ou por que, quando afinal nos criou, ele nos fez tão defeituosos? Isso coloca em foco a questão da existência do Criador. Neste ponto, temos uma nova ilusão a ser esclarecida e cada um tem o direito de imaginar o que quiser, valendo-se até do sobrenatural. Vale lembrar que um dia já se considerou a Terra como o centro de tudo e Deus nas alturas, conceito hoje totalmente abandonado. Até recentemente supunhamos que o céu fosse escuro durante a noite porque o sol se punha, mas hoje entendemos, por simples raciocínio, que a escuridão revela mesmo é que o universo tem que ser finito, no espaço e no tempo. Estamos cansados de saber que tudo não passa de meras imaginações do prepotente e perigoso dono da verdade, o Homo sapiens sapiens. Em locais de baixa intensidade de luminosidade urbana, pode-se ver a olho nu a Via Láctea. Ela aparece como uma faixa turva que brilha com fraca luz acinzentada que se move através do céu durante a noite, de leste a oeste, e que já foi cenário de muitos mitos e crenças e de grandes e variados mistérios que estão sendo desvendados passo a passo pela ciência. Toda a sensação de que o futuro destino de nossos descendentes metamorfoseados serão realmente as estrelas que habitam a escuridão do espaço, onde também, sendo oportuno lembrar, não há vento, som ou cheiro, nem átomos mais pesados do que hélio, região de grande insegurança para a eclosão de estruturas complexas como a vida. Por exemplo, no espaço cósmico, ocorrem colisões e explosões gigantescas em todos os lados, que esparramam radiação cósmica e ultravioleta, nocivas à estrutura da vida que nos é dada a conhecer. O espaço não é um local apropriado para a vida tal como a conhecemos. Condições específicas em locais específicos podem existir para a eclosão da vida, da inteligência, da autoconsciência e de outras coisas que ainda não conhecemos, como começou a ocorrer em nosso planeta, surgido há cerca de 9 bilhões de anos depois do Big Bang, com o nascimento do Sol e com a evolução da Terra, então recém-nascidos. Os habitantes das áreas urbanas muito iluminadas em nosso planeta perderam a visão do cenário cósmico da Via Láctea, que, com o conhecimento de que já dispomos, estaria excitando nossas mentes com lindas e profundas inspirações e percepções para melhor conduta e melhor participação na vida. Estamos ocupando exageradamente nosso tempo de reflexão e contemplação sobre a vida com algumas excessivas ocupações que parecem não acrescentar muita coisa à nossa percepção do processo evolutivo e da vida. Encontramo-nos desmedidamente dedicados a shows, shoppings, cinema, TV, jantares, happy hours, bebericação, adornos, consumo generalizado. Estamos afogados num oceano de entretenimentos e disputas, sinais exagerados de nossa notável insanidade. Além de existirem bilhões e bilhões de astros e grupos de astros dentro de nosso universo, já começamos a especular sobre a existência de diversos universos, ou universos paralelos, o assim denominado multiverso. Essas macroestruturas podem até abrigar arcabouços em escalas e dimensões inconcebíveis, sendo este já um tema de belas e extraordinárias reflexões que estão nos induzindo a novos conhecimentos, a nova ciência e a novas religiões. Nossa posição é, de certa forma, humilhante e nos conduz a pensar sobre o que deveremos fazer para prosseguirmos na jornada de nossas estruturas complexas, prosseguindo neste multiverso misterioso. E já imaginaram ainda quantos iluminados deuses já foram inventados nesses trilhões de estruturas criativas que pulavam por aí desde o Big Bang?
Só aqui na Terra já inventamos, num piscar de olhos de menos de 4.000 anos, alguns milhares de deuses nas mais variadas crenças e nas mais diversificadas formas. Será que alguns desses nossos deuses suburbanos podem ser de fato importantes nos astros de nossa galáxia e nos que existem no multiverso? Vale a pena meditar sobre isso e nos encantar com um novo panorama. Muito mais... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.